Pois bem, essa é a Geotecnologias aplicada aos transportes, TCP 7007, do Petram, e a gente vai falar agora algumas coisas. Eu queria deixar vocês muito livres. A gente vai ter só uma conversa inicial, por conta de tudo que aconteceu agora. De fato, a gente começa conteúdo na semana que vem, mas queria ter só um papo com vocês inicial, que é mais uma recepção mesmo do que qualquer outra coisa. Dizer como é que vai ser a cadeira, como é que vai ser a avaliação, falar sobre o plano de ensino, emendas, colocar as regras do jogo, tudo às claras, para que a gente não tenha problema lá na frente. Então, quando vocês quiserem falar alguma coisa, só desbloquear o microfone e falar, porque eu não estou vendo vocês, eu estou vendo só a minha apresentação. Para não me assustar, eu não vejo vocês. Então, é só para falar um pouquinho de mim. Eu gosto de tudo que é vivo. Eu tenho família... Oi? Até estudante? Até estudante. Eu gosto de tudo que vive, eu gosto. Aqui, minha esposa, Kátia, minha filha, Raíra, no meio. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pontador aqui. Bonitão aqui. Minha esposa, Kátia, minha filha, Raíra, minha filha, Raim. Essa é a mais velha, essa é a mais nova, e esse aqui é o do meio, Raim. Fora os 3 filhos, a gente não tem netos de 2 patas, só de 4. Esses 3 aqui, esse aqui é o Genginho, é o Gengibre. Essa aqui é a Divi, que está aqui toda charmosa com uma florzinha. O Genginho é esse fofinho que está aqui no meio. E essa aqui é a Poliana Maria, que acabou de ser castrada. Foi a nossa aquisição da pandemia. Aqui é só para vocês saberem de onde eu vim. Aqueles que não foram meus alunos ainda na vida, saibam que agora vocês torcem pelo Clube do Remo, de Belém do Pará. A cor favorita de vocês é o azul, o marinho e o branco. Então, qualquer coisa, vocês são Remo. Então, quando vocês não souberem alguma coisa que for perguntada, vocês podem entoar o hino do Remo, que podem pegar na internet, e aí fica fácil de conseguir as coisas. Aqui tem umas comidinhas lá de Belém. Vocês podem estar pensando que isso é coisa de índio, e é mesmo. Açaí puro, papa de açaí com farinha d'água, pato no tucupi, e aqui tacacá com camarão seco, tucupi e goma. Pessoal, você está falando uma língua que a gente não conhece. Pois é tupi. O paraense tem um sotaque forte, porque a gente mistura português de Portugal com tupi-G. E aí vocês vão... Dizem as boas línguas que a comida paraense, a culinária paraense é uma das melhores e mais exóticas do planeta. Não sei, eu gosto muito. Aqui, uma das ruas da cidade velha de Belém, que é a cara de Lisboa, em Portugal. Como eu falei para vocês, a gente tem várias vielas assim com casarões de azulejos portugueses. Aqui é a chuva que cai toda tarde em Belém. Gosto muito de chuva. Hoje está um dia ótimo para mim, está chovendo bastante. E eu só coloquei um pedacinho aqui da nossa varanda para vocês verem que é verdade, que eu gosto de tudo que vive, até aluno. Eu gosto de bicho, eu gosto de gente, eu gosto de planta, inclusive aluno. Agora é a vez de vocês. Lá no Siga, nem todos vocês colocaram fotos, como eu pedi. O Cauê está sem foto, o Anderson está sem foto, e eu vou pedir que assim que a gente terminar de conversar aqui, vocês coloquem uma foto lá, e coloquem uma foto também lá no Google Classroom, que é o perfil do Google de vocês, que é para eu olhar para a carinha de vocês. Embora vocês sejam feios, para mim é bom ficar olhando para vocês e achar que eu não estou falando só com uma tela aqui na parede do computador. Vou começar com o Anderson. Anderson, diz alguma coisa aí para a gente. Fala onde você nasceu, qual é o seu curso de graduação, e por que você veio fazer geotecnologias. Se, por acaso, qualquer um de vocês veio fazer tecnologia só porque o orientador mandou, ou porque era uma disciplina, era a única que encaixava no horário de vago de vocês, mintam para mim, digam para mim que vocês gostaram, ficaram interessados na disciplina e tal, mintam, digam alguma coisa simpática, só para não precisar procurar o analista. Vai, Anderson, você. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Anderson Iago, mas quem quiser pode chamar de Iago, tranquilo. É até mais rápido de falar Iago do que Anderson ou Anderson Iago. Eu sou arquiteto, formado pela Universidade de Fortaleza, mais ou menos em 2018.1, que eu me formei. E aí eu vim pro Petram, mas por influência do meu orientador, que foi o André Soares, que ele também participou do programa do Petram.
E aí, para essa cadeira em específico, não teve nada de orientação para vir para cá, não. Eu quis vir com toda a força de vontade. Mas é porque eu já Gente tenho já falsa, um. né? Gente falsa é outra coisa, gente. Se duvidar, você sabe É... até o hino do Remo já. Atletas azulinos somos nós. Agora Vai. eu confesso uma coisa: quando eu vi a cadeira, eu só li gel. Na minha cabeça eu já completei a frase como sendo geologia. Aí eu, nossa, eu não vou conseguir. Geologia, geotecnia. Aí depois que eu fui entender que era geotecnologias, já era parte de SIG, por exemplo. Aí eu, aqui já me interessa mais. E aí foi um dos motivos também que eu vim para essa cadeira. Beleza. Você é daqui de Fortaleza mesmo, Anderson? Sou de Fortaleza. Tá Da certo. Parangaba, exclusivamente. Parangaba. Tá certo. Vamos lá, Cauê. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cauê. Carlos Cauê, mas por favor me chamem de Cauê, não Carlos. Sou natural aqui de Fortaleza, nascido e criado. Já estou começando minha terceira década de vida já. Então, fui aluno do professor Uchoa em 2010 na disciplina de topografia da graduação de engenharia civil aqui da UFC. Aí terminei por volta de 2016, foi em 2016.2, se não estou enganado, foi quando terminei, aí já emendei o mestrado aí no Petra mesmo, em 2017.1. Aí desde então não sai mais, quer dizer, tive um breve período aqui de um ano mais ou menos, que foi quando eu terminei o mestrado, que estava morando em Brasília, ainda hoje sou assistente de pesquisa lá do IPEA, né, trabalho no remoto agora. Mas esse ano que eu terminei o mestrado e eu estava lá em Brasília, aí passei um tempinho nesse ato aí, meio que pensando na vida entre o mestrado e até começar o doutorado, que eu meio que não oficialmente já comecei semestre passado, né, fazendo algumas disciplinas e tal. E eu me pergunto por que eu não fiz essa disciplina do professor Uchoa antes, porque é uma coisa que tem muita interseção com minha pesquisa. O professor Uchoa foi da minha banca de qualificação, foi professor do mestrado. Uhum. É uma disciplina que tem muita interseção com minha pesquisa, ferramentas, geoprocessamento, que é muito minha pesquisa. Então, meio que de uma forma atrasada, eu estou fazendo só agora, mas eu não sei porque eu não fiz antes. É isso. Valeu, Cauê. Gustavo. Ô, professor, tudo bom? Eu fui seu aluno na graduação, na disciplina de topografia, e aí, obviamente, não podia deixar de ser seu aluno também no mestrado. Eu perdi a cadeira de Geotech na graduação, então tinha que fazer Geotech agora no mestrado. Karma, né, Gustavo? Oi? Isso é quase um karma. Ser meu aluno na graduação e meu aluno na pós-graduação é quase um karma. Só não é tão karma quanto o do Cauê, porque além de meu aluno, ele foi meu aluno e do Felipe está sendo de novo meu aluno e ainda é orientado por Felipe. Aí isso aí já jogou pedra na cruz, já está em outro nível, é hard mesmo. É bom que faz muito tempo que eu fiz, então deu tempo de esquecer o trauma. Obrigado aí, professor. Sou da engenharia civil, sou aqui de Fortaleza, e eu entrei para a cadeira principalmente por conta da pesquisa. Eu acredito que as ferramentas geotécnicas vão ser importantes para caramba. E a orientação do orientador também. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Anderson, você já está namorando com alguém? Namorando no sentido de pesquisa, com algum orientador? Já sabe o que... Com o Felipe também. Com o Felipe, olha aí. O karma não é só seu, Cauê. Você já tem uma companhia aí nesse karma. E, Gustavo, você vai ser de quem? Do Weber? Provavelmente sim, professor. Tá certo. Mais provável. Tá certo. Vai lá, Joãozinho. A palavra é sua. E aí, galera, a gente estava até conversando um pouco logo após a sua internet ter dado uma rasteira aí, né? Só falamos coisa boa, viu, professor? Aham. Sou João Evangelista. Eu estive como aluno do Petran de 2014 a 2016 no mestrado, onde eu fui orientado pelo Bruno. Dei uma pausa porque o Bruno me consumiu muito, né?
Eu não digo nem que foi a dissertação, mas foi o Bruno que me consumiu muito. Ainda bem que você usou a palavra consumiu e não usou. E eu tentei aí me ocupar com algumas coisas para ver se eu tirava aquele trauma, né, da memória, até que eu me senti assim renovado de pronto, eu estou precisando passar por outro trauma. Tentei o doutorado em 2020, foi aprovado, para tentar insistir com o Bruno, né, para ver se ele me queria novamente. Ele parece que não tinha para onde correr, né, aceitou. E a gente tá, na verdade, fui eu que lancei a proposta para ele, né, de que no mestrado eu trabalhei com vulnerabilidade da rede para transporte de cargas, e a gente está pensando em trabalhar com a parte de roteirização verde. Mas por que essa disciplina? Roteirização verde. Focado nas emissões de poluentes, né? E eu lendo alguns materiais a respeito, eu vi muito pouco sobre a utilização de elementos espaciais que pudessem ser incorporados na tomada de decisão. E como é que a gente poderia avaliar, né, esses elementos? Então, comecei a ver alguns métodos de análise multicriterial, e um deles me chamou a atenção, que é o modelo vetor MCDA, que ele usa GIS para classificar alguns elementos espaciais, mas voltar a tomar decisão, e eu pensei, por que não talvez tentar utilizar um modelo desse para o processo de escolha de rotas, né, para a gente fazer uma criterização de alguns elementos. E isso com o objetivo, no final, de tentar gerar aí alguma informação sobre a acessibilidade de transporte de cargas, que é bem incipiente, né, no mundo, essa pesquisa. E eu acho que é por isso que essa disciplina pode contribuir. Fora que eu também já fiz estatística espacial e eu vi muito o quão a geotecnologia pode ajudar também. Tá certo. Obrigado, João. Seja bem-vindo. Matheus, a palavra é sua. Não sei se vai dar para me ouvir bem, que minha internet está bem prejudicada. Tá dando para me ouvir direito? Estou ouvindo bem. Pronto, eu sou aqui do Campo de Russas. A voz não é das melhores, mas eu estou ouvindo bem. Mas isso aí o defeito é de nascimento, né? É de fábrica, né? Mas eu faço engenharia civil aqui no Campo de Russas. Ainda estou lutando, né, com a colação de grau. Não saí de lá ainda, estou meio que matriculado nos dois cantos, mas eu decidi fazer essa disciplina porque a primeira ideia do meu TCC... Exatamente, ela era orientanda do senhor, né? Sim. Falou muito bem do senhor, inclusive. Aí, a minha primeira ideia do TCC era algumas coisas que mexiam bastante com essa área. Se eu não me engano, também é um projeto do senhor, que era tipo fazer uma análise, um mapa de CBR de um local. E eu estava muito envolvido, gostei muito da pesquisa, só que por limitações de dados eu tive que desistir. Só que agora, como eu estou no mestrado, eu tive a oportunidade de fazer essa cadeira, eu achei muito interessante. Aí eu tentei, né? Beleza. E você é de Russas? Sim, sim. Ok. Tá certo. Sejam bem-vindos, como eu já falei. Vamos tentar ver se a gente consegue se entender aqui. É bom e é ruim ter só rapazes na turma. É bom porque a gente consegue, não precisa ter muito filtro no que vai falar. E é ruim porque a gente tem que ficar olhando para essas caras feias, né? Graças a Deus a internet ainda não tem cheiro, então não preciso sentir o cheiro de vocês, eu fico olhando para vocês que são feios. E aí a gente não tem as meninas para embelezar a turma, dar aquele charme, aquela coisa legal que as meninas têm. Mas é o que tem para hoje, só vocês e só eu. Então, vamos tentar se entender por aqui. Eu vou voltar à apresentação, agora que a gente já se conhece um pouco mais. Tanto o Cauê quanto o Anderson depois coloquem. Só me chamou a atenção que o Anderson é o único que não é engenheiro, é isso? Isso. Ok, tá certo.
Mas você fez topografia na graduação, Anderson? Fiz topografia. Ok. Bem, falando, já novamente não estou mais enxergando vocês, estou enxergando só a minha apresentação, imagino que vocês também, tá certo? É isso aí? Isso. Gente? Isso. Sim, é isso mesmo. Ok. Segura só um pouquinho, só para eu copiar esse código da turma aí, que eu não estou no Classroom, por favor. E eu botei a foto já no Siga, já viu, professor? Já botei minha foto no Siga. Botando meu Lattes também lá. Quem que falou para segurar um pouquinho aí? O Cauê. Ó. Eu não consigo botar meu Lattes da comportamento inesperado no Siga. Beleza. Então, vocês estão vendo a minha apresentação, né? Sim, Esse slide, ele é mais para a gente fixar aqui as formas de comunicação que a gente vai ter e como a gente vai interagir durante o andar do semestre. Primeiro, pelo SIGA, obviamente, vocês estão matriculados. O único que não está regularmente matriculado por conta de ainda estar atrelado à graduação de russas é o Matheus, mas ele já foi colocado na turma, ele tem acesso ao Meet e já foi colocado na turma, por fora na turma do Google Classroom. Então, assim que ele pudesse matricular no ajuste, ele entra também no SIGA. Então, eu vou mandar informações, vou mandar e-mails pelo SIGA e vocês vão receber. A outra é via Google Classroom, e vocês todos já estão lá na turma que eu criei. Aqui tem o código da turma, que vocês podem acessar. Pessoal, Oi. Rapidinho, só para o senhor me convidar, que eu tentei acessar pelo código da turma e deu negado. Por favor. Cauê@det. Te convidar para quê? Classroom. Não, você já tem um convite lá no seu e-mail. No seu e-mail alu.ufcbr. Ixi, eu nunca acessei esse e-mail, mas tem como me convidar para o DET, não? Não tem. O Google Classroom só aceita alu.ufcbr. Ele não aceita outro domínio que não seja direto do UFC. Pois eu vou dar uma olhada nisso aí. Valeu. Tá, mas depois a gente faz isso, depois a gente resolve. Mas você já está lá, eu já vi você lá. Já está com o teu e-mail. Depois... Deixa eu mexer aqui no ponteiro. Depois da turma do Classroom, onde vocês todos já estão lá, tem as nossas aulas que vão ser dadas aqui via Google Meet. Essa sala vai ser a mesma sala de todas as semanas, toda vez que a gente se encontrar, vai ser a mesma sala. Eu não vou gerar nenhum outro código, nunca mais, até o final do semestre. Deixa eu colocar meu celular aqui no Não Perturbe, para ele não ficar fazendo blu-blu. Pode fazer então... só um... Desculpa, professor. Esse link aí você pode colocar lá no Classroom, porque o link que tem lá é outro, se não me engano. Eu tentei entrar, eu e mais os colegas, aí era outro link. Bem, mas não precisa ser agora, né? Não precisa não, é só para deixar lá no mural. Ok, vou fazer isso. Depois, tem o site do Petran, que vocês podem ter alguma informação na nossa página, tem a aba de professores, e cada professor tem uma aba explicativa lá, as principais coisas que a gente está fazendo, acesso ao nosso Lattes. Tem o site do LAG, que tem bastante informação e bastante coisa que vocês podem ter, e notem que cada um deles está com um link já aí, que vocês vão ter acesso. E depois tem meu site pessoal, onde, junto com o canal do YouTube que está aqui embaixo, aqui eu vou postar as aulas gravadas no meu canal do YouTube. Eu peço que depois vocês já se inscrevam lá, porque toda vez que eu colocar um site lá, você recebe uma notificação para poder acessar a nova aula que foi gravada. E aqui no meu site pessoal eu vou colocar as aulas em formato PowerPoint, textos, e-books, um outro material que não seja no formato de vídeo vai ter uma aba lá específica. Aliás, eu acho que eu tenho isso aqui aberto, eu posso mostrar para vocês. Esse aqui é meu site pessoal, e aí vocês estão vendo a minha tela, né?
Vocês Sim. veem bem aqui em Ensino Petran, aí vai cair aqui. Vocês vêm aqui em Geotecnologias, e aí vai ter uma série de materiais. Aulas em PDF, em PowerPoint, videoaulas no Google Meet, e-books, livros, artigos, webinar, podcast, vai ter um monte de coisa. Tem coisas aqui ainda que foram colocadas para a turma anterior, mas eu vou fazer uma limpa assim que a gente parar de conversar aqui e vou colocar já a aula de hoje, ok? E aí vocês vão tendo acesso ao material que não está em vídeo. E o material em vídeo vai ficar o link aqui também para o meu canal do YouTube. Eu não sei se vocês já foram lá olhar, mas me deu um trabalho do cão para fazer esse negócio. Eu não sabia fazer esse negócio. Aí até o semestre passado, eu tinha uma monitora que estava cuidando dessa parte de internet. Eu sou avesso a redes sociais, eu não tenho redes sociais. E aí eu tive uma dificuldade grande, eu precisei criar um canal no YouTube, uma identidade visual, vinheta, arte, editar vídeos, e ela fazia isso para mim. Aí ela foi embora, ela se formou, e agora eu estou tendo que fazer as coisas e estou me enrolando bastante, mas esse aqui é o canal. Essa turma aqui, essa é uma turma da graduação, onde eu coloco as aulas que eu vou dando na graduação, mas tem uma playlist específica só para geotecnologias aplicada aos transportes 2021.1, que eu não sei onde ela está, mas eu já criei, e aí vocês vão acessá-la direto, e aí eu vou colocar todas as videoaulas lá no lugar. Essa aqui, ó. Não. Bem. Então, essa vai ser a nossa forma de comunicação. Não é pouca coisa. Além disso, vocês já fizeram um grupo de WhatsApp aí. Não sei se me adicionaram, porque não sei se eu recebi o convite também. Não recebi o convite até agora. Depois vocês me adicionam aí. E a gente vai ter bastante forma de interagir aí durante o semestre, ok? Bem, o plano de ensino vai ficar lá na minha página, também na minha página pessoal, mas ele já está pronto. A cadeira é uma cadeira optativa, vocês estão fazendo aí porque querem, ou porque o orientador obrigou, porque só coube isso no horário. Hoje vai ser o que eu chamei de acolhimento, que é mais uma introdução, e a gente vai conversar sobre a cadeira, avaliação, ementa, plano de ensino e tudo mais. Na semana que vem, a gente vai ter o curso de topografia inteiro que eu dou na graduação em uma aula. Primeiro, para fazer uma revisão para os alunos que já viram topografia, e segundo, para nivelar os alunos que não foram meus alunos ou não foram alunos da FC nesse item. Então, como geotecnologias, topografia faz parte de geotecnologias, ela é a primeira e a mais básica de todas. Alguns semestres eu tenho alunos de economia, de física, de matemática, de produção, e aí eu coloco esse nivelamento aí como primeiro item de revisão de topografia. Tem alguém pedindo para entrar, Não, professor, eu coloquei o link do grupo no WhatsApp, que eu não anotei o número do senhor direito. Ok. Só coisa no link. E aí depois vem cartografia para geoprocessamento. A gente não vai se aprofundar em cartografia, mas a gente vai ver de cartografia aquilo que é importante para a gente geoprocessar. Fundamentos de sensoriamento remoto e fotogrametria. Nesse item específico, a gente vai se aprofundar mais na parte conceitual de sensoriamento remoto e nos produtos advindos dele, até porque a gente vai ter pouco tratamento de dados nisso, porque sensoriamento remoto está muito mais voltado para grandes áreas, estudos mais regionais, região metropolitana, macro regiões, estado, e não estudos locais por conta da escala que ainda é gerada. Depois a gente vai ver também fotogrametria, mas fotogrametria a partir de drones, a partir de vantes, de RPAs, e aí a gente vai tentar obter o dado, coletar o dado, processar o dado e ver o que é que isso pode render de fruto para a gente em engenharia de transporte. Vamos entrar em sistemas globais de posicionamento por satélite, GNSS. Notem que cada uma dessas coisas a gente poderia ir a campo coletar dado, o que não vai acontecer por conta da pandemia. Então,
a gente vai ver a fundamentação teórica e eu vou repassar para vocês dados que foram coletados antes da pandemia para que a gente consiga fazer análise e processamento, certo? Isso vai acontecer. Oi. Só pergunta, a gente vai ver tratamento de dados GTFS? GPSR? GTFS. Não. Ok. A gente vai ver dados só de posicionamento por satélite, vai ver umas 9 ou 10 estratégias de processamento diferentes, e depois vai terminar com geoprocessamento, que na verdade é um fechamento que reúne todas as outras geotecnologias. Para cada uma dessas atividades, para cada um desses capítulos da ementa grande, a gente divide em algumas aulas durante o semestre, e para cada uma delas vocês vão ter um projeto, uma atividade para entregar. Eu vou falar mais sobre ela daqui a pouco. Aqui tem a bibliografia básica, sendo que esses que estão em verde eu vou fornecer para vocês, porque o primeiro é um livro que a gente escreveu de topografia e ele não é mais produzido. A gente tirou da editora e agora virou já um e-book gratuito para distribuição, e eu vou deixar disponível na minha página para vocês. Do IBGE tem os manuais técnicos que eu vou disponibilizar também para vocês em formato digital e as notas de aula que vocês vão ter. Os outros são todos materiais que tem tanto na biblioteca da pós-graduação quanto na biblioteca da graduação. E que eu imagino que vocês não vão ter acesso a eles nesse momento, e aí eu recomendo que existem formas de visualizar esses livros e esses materiais na internet, ainda que eles não fiquem físicos com vocês não consigam baixá-los, mas existem formas de vocês lerem na internet esses livros, se algum de vocês precisar se aprofundar em algumas dessas geotecnologias, certo? Voltando aqui, o primeiro foi escrito por mim e por mais 7 colegas, que é o livro Texto da Graduação que a gente usa em topografia. O segundo aqui, do Hoffman, é um livro básico mundial sobre o sistema de posicionamento global, escrito por um professor que trabalha na Universidade de Nebraska, no Canadá, junto com o Like, que também trabalha lá, que está aqui na 4ª bibliografia. Monico é o professor Galera da Unesp de Presidente Prudente, que escreveu um livro em português, é um livro muito bom, é um material sobre sistema GPS, escrito em português. Ele é professor titular da Universidade da Unesp de Presidente Prudente, e a gente tem um projeto com ele, com uma estação GNSS, que é instalada em cima do DET, não sei se vocês sabem, mas tem uma antena que fica funcionando 24 horas por dia, 365 dias por ano, com um receptor de tripla frequência, monitorando a ionosfera de Fortaleza em cima do DET. E a gente tem um projeto junto com ele, e ele escreveu um livro sobre GPS que é muito bom. Tem outro sobre fundamentos de sensoriamento remoto, metodologia de aplicação, que foi feito pelo pessoal do INPE, que é, digamos assim, a instituição de ensino e pesquisa, uma das mais desprestigiadas pelo nosso atual governo, mas é uma das mais importantes em termos de pesquisa nessa área de sensoriamento remoto do mundo, do planeta. E o pessoal lá é muito bom, e escreveu um livro aí que trata sobre toda a fundamentação, introdução, e é em português, e é um material muito bom para ser acessado. Depois tem um compêndio que foi aglutinado pelo Parkinson sobre GNSS, que vocês podem ter acesso. E no final tem aí Sistema de Informações Georreferenciada, Conceito e Fundamentos, também por um professor da Unicamp, das Universidades Estaduais de São Paulo, professor que dá aula lá em Campinas. Bem, basicamente é essa a bibliografia que a gente vai utilizar como bibliografia básica. Sobre avaliação, vocês podem estar se perguntando, professor, como é que vai ser essa nota? O senhor vai matar a gente igual o professor Manuel, fazendo prova, igual na graduação? Você vai obrigar a gente a formular um problema? Vai ser uma prova daquelas que passa dias resolvendo? Não. Não que vocês não vão passar dias ou semanas resolvendo, vão. Mas não vai ser prova, vai ser atividade, todas elas voltadas para as geotecnologias que a gente vai vendo aqui.
Vocês vão ter uma média final. Essa média final ela é uma composição de uma média ponderada de cada nota atribuída a cada uma das atividades que eu propor a vocês, e vocês vão ter que entregar individualmente. Cada uma dessas atividades tem um conteúdo relacionado com as geotecnologias que a gente vai ver, mas elas têm um outro viés, que é tentar explorar com alunos de pós-graduação diferentes formas de apresentação de dados científicos. E aí a gente vai também, essas atividades vão ser solicitadas, cada uma delas tem a ver com o conteúdo, obviamente, da cadeira, mas vocês vão ser obrigados a apresentar apresentar atividades em formato de seminário, de artigo científico, de relatório técnico, de projeto computacional. Então, a gente vai explorar aí diferentes formas de apresentação de resultados no meio científico, que é para vocês já irem se acostumando com esses formatos também. Obviamente, cada atividade a gente vai começar com bem facinho, e aí elas vão não ficando difíceis, mas elas vão ganhando em volume e complexidade. E aí, nesse viés, obviamente, cada uma delas vai ter um peso de ponderação diferente, né? As que são mais simples vão ter um peso menor, as que são mais complexas e que têm um trabalho maior vão ter um peso maior, e no final é a que tem peso maior de todas, que é a de geoprocessamento. Não serão menos que 4 e não serão mais do que 6 atividades durante o semestre inteiro, certo? A ideia é explorar as geotecnologias mesmo, e não tem jeito de fazer isso fazendo vocês decorarem e fazer uma prova. Então, eu vou propor problemas para vocês e vocês vão, com o ferramental de que dispõem, tentar resolver esses problemas utilizando as geotecnologias, quase todos computacionalmente. Bem, no final, vocês vão ter essa média ponderada aí, que é a média final que eu chamei de MF. Se ela for maior ou igual a 7, vocês estão de boas, né? Então, legal. Se ela for entre 5 e 7, vocês são aprovados também, mas vocês estão brincando com perigo. Porque vocês sabem, se vocês não tiverem uma média final no programa maior ou igual a 7, vocês não podem sequer defender a dissertação e a tese de vocês. Para além disso, se vocês forem bolsistas e receberem bolsa, vocês podem ter a bolsa cortada se vocês não tiverem média 7 nas cadeiras. Então, esse é um problema que vocês vão ter que resolver. Se você sair mal numa cadeira, mesmo sendo aprovado entre 5 e 7, você tem que sair muito bem na outra, que é para poder compensar e ficar com média aí 7. Obviamente, se você tiver uma média final menor do que 5, você está reprovado. Se tiver bolsa, vai perder a bolsa e provavelmente você vai ter sérios problemas no programa, e eu não vou nem falar mais nada sobre isso, certo? Então, a nossa expectativa aqui é que todo mundo fique aqui de 7 para cima para ficar numa boa, beleza? Obviamente, por ser uma disciplina que envolve muito ferramental, ela vai depender muito mais de vocês do que de mim. A gente não vai fazer prova, vai ser atividade, vocês vão fazer em casa, vão ter um período de 1, de 2, de 3 semanas para entregar as atividades. Só que eu sei que vocês não fazem só isso. Então, vocês vão ter que saber dosar o conteúdo que vão ter de cada uma das outras disciplinas e da vida pessoal e profissional de vocês para poder sair em frente. Todo mundo está entendendo isso aí, gente? Ficou alguma dúvida em relação à avaliação? Isso é muito importante, que é para a gente não ter desencontros lá atrás. Por mim tá tranquilo. Beleza. Ótimo. Bem, tudo na vida é baseado em expectativas. Entre a expectativa e a realidade, há um abismo que às vezes é enorme, né? A gente espera uma coisa e acontece outra. Mas, idealmente, a expectativa que eu, enquanto professor do programa de pós-graduação em Engenharia de Transporte, tenho de vocês é algo que eu sintetizei aqui nesse fluxograma. Isso serve não só para geotecnologias, mas serve para a pesquisa de vocês de mestrado, serve para a pesquisa de vocês de doutorado. Eu sei que alguns já são egressos do programa, logo já fizeram metodologia. Todos vocês já têm uma formação em graduação, mesmo não sendo todos em engenharia, então vocês já passaram por um trabalho de conclusão de curso, onde vocês foram obrigados a utilizar o método científico, a ter contato com a escrita científica.
Mas, como eu sei que o nível de rigor de um TCC, de um projeto de graduação, não é o mesmo de uma dissertação de mestrado ou de uma tese de doutorado, eu acho bom a gente conversar sobre essas coisas aqui. Até porque eu sei que metodologia, para aqueles que não foram aluno do Petran ainda, só é dada no segundo semestre, se não me engano. E aí vocês não vão ter contato com isso aqui antes do segundo semestre, mas eu acho bom vocês já irem pensando nessas coisas aqui. A primeira coisa é o seguinte, pensem que vocês estão num programa de pós-graduação. Vocês estão num programa de pós-graduação no Nordeste do Brasil, um dos programas mais bem avaliados, está entre os mais bem avaliados dos programas de engenharia de transporte que a gente tem. Ok. Mas a nossa realidade é importante na hora de ser pesquisada, na hora de a gente pensar no que a gente vai fazer. Vocês todos são de planejamento. Eu acho que ninguém falou nada sobre infraestrutura, então eu acho que eu não tenho alunos de infraestrutura nesse semestre, só tenho alunos de planejamento e operação, com diferentes orientadores, com diferentes... Talvez algum de vocês vai estar pensando em fazer alguma coisa na área de infraestrutura? Eu sou da infra, professor. Quem? Eu sou da infra também. Ok. Matheus também. Ok, Matheus. Pois é. E... verdade, você até me falou que tinha sido orientado pela Camila. Verdade. Então, eu não sei se vocês estavam na recepção dos alunos do Petran, todos, mas eu orbito entre as duas áreas. Isso me deixa muita vontade, tanto na área de concentração de planejamento, quanto na área de concentração de infraestrutura. Acho que eu sou o único professor que faz isso no programa. Mas, de um modo geral, a expectativa que a gente tem enquanto alunos de pós-graduação de vocês é que vocês consigam ter essa visão sistêmica da engenharia de transporte, quer seja em planejamento, quer seja em infraestrutura, ou seja, vocês têm que ter o que eu chamo aí de consciência de contexto, porque senão vocês não conseguem desenvolver uma pesquisa aplicada. Engenharia é uma ciência aplicada, engenharia de transporte é uma ciência aplicada da aplicada, então provavelmente a gente não vai descobrir aqui nem nada da roda, a gente não vai ter uma concepção abstrata de física teórica, não vai desenvolver nenhuma equação ou um método matemático sofisticado para algo que a gente nem sabe ainda que vai ser usado um dia, como Ramanuja, aquele matemático indiano, que desenvolveu uma matemática que hoje é utilizada para resolver e para validar a teoria das cordas, mas ele, quando desenvolveu a matemática dele, ele não sabia nem para que aquilo ia servir um dia. Não é esse o caso de alunos de engenharia de transporte. Alunos de engenharia de transporte vão focar pesquisas muito mais de ciência aplicada. Algumas mais para o lado conceitual, mas ainda assim de ciência aplicada. E algumas muito, como o pessoal de infraestrutura, muito, muito experimental. Então, com certeza, a gente tem que ter uma visão do que e para que vai servir a nossa pesquisa. Ok. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque essa cadeira é uma cadeira eminentemente de ferramental. Então, diferente de disciplinas que vocês vão ver, onde vocês vão estudar aí conceitos sobre o planejamento, sobre a operação, sobre materiais e tal, não. Aqui não. Aqui a gente vai usar ferramental. E se a gente vai usar ferramental, esse ferramental tem que ser aplicado, ou pode ser aplicado, ou deve ser aplicado, na pesquisa específica de vocês, seja ela no mestrado, seja ela no doutorado. A gente entraria aqui nessa história, nessa última caixinha aqui, ó. Qual é a sua proposta metodológica? E aí, talvez, na sua proposta metodológica, você possa se apropriar de alguma geotecnologia na hora de coletar, analisar, tratar ou modelar o fenômeno que você vai estudar, que pode ser variado. Beleza. Espera-se ainda que vocês desenvolvam habilidades ou desenvolvam mais habilidades interpessoais, que são super importantes para pesquisadores. Vocês não vão estar
não vão estar fechados, vocês vão estar dentro de um programa de pós-graduação, de uma área de concentração, de um grupo de pesquisa, de um laboratório, e vocês vão ter colegas, vocês vão ter professores, vocês vão ter outras pessoas. Ok, a pandemia está separando a gente. Ok, está separando a gente fisicamente, mas a gente ainda pode estar junto, mesmo que virtualmente. Essa troca, por exercício aí da empatia, da liderança, da proatividade, da solidariedade, todas essas coisas são importantes. Da comunicação, elas são super importantes para quem vai ser mestre, doutor, e está pensando em ser pesquisador, professor, dentro de um tempo razoavelmente curto. Quem não se comunica bem, não se faz entender, e um professor e um pesquisador que não se faz entender não consegue desenvolver pesquisa. É um problema que vocês vão ter que desenvolver durante, se já não trouxeram isso de forma inata, vão ter que desenvolver isso durante o programa de pós-graduação. A outra coisa super importante, que às vezes fica na entrelinha, é que vocês vão ter que aprender a aprender. Isso significa que algumas coisas vão ser fornecidas a de vocês, mas muito mais um caminho e uma trajetória, ou puxar vocês para o caminho ou para a trajetória, do que tudo de mão beijada. Isso significa que a gente, na pós-graduação, tem um jeito de lidar com o mestrando e o doutorando de forma muito diferente do que a gente está acostumado desde que a gente começa a nossa vida acadêmica lá no ensino básico, fundamental, médio e até no ensino superior, onde o professor está ali, vomita uma quantidade de conteúdo gigantesca, e o aluno fica ali de forma expositiva, e o aluno fica ali como se fosse um saco vazio para aprender aquele conteúdo como se nada soubesse. Não é assim que funciona na pós-graduação, e vocês não vão se dar bem se vocês tiverem essa expectativa em relação a gente. Aprender a aprender significa que vocês vão ter que correr atrás, porque quando vocês forem professores, já formados como mestres e doutores e pesquisadores, vocês só vão conseguir se sair bem na profissão e desenvolver bem como professores, como pesquisadores, se vocês tiverem a capacidade de aprender sozinhos. Então, isso não é maldade, isso não é nenhum tipo de constrangimento, mas vocês vão ter que desenvolver uma técnica de correr atrás do conhecimento. Vocês não vão estar cegos, a gente vai estar sempre guiando vocês, mas vocês vão ter que desenvolver isso, e isso é por bem de vocês. Tudo isso voltado e obedecendo um método científico. Eu digo a vocês vão fazer metodologia só no segundo semestre, mas, pelo amor de Deus, tenham a expectativa de serem pesquisadores, mestres, doutores, professores, diferentes do que são alguns dos expoentes da política brasileira atual. A gente tem um monte de gente aí com um espírito negacionista que acredita que a Terra é plana, que acredita que medidas preventivas falsamente comprovadas funcionam para combater a pandemia. Isso não é ciência, isso não obedece ao método científico. A gente é engenheiro, a gente é arquiteto, a gente vai ser mestre e doutor em engenharia de transporte, a gente tem que acreditar na ciência. E, nesse sentido, a gente tem que obedecer o método científico. E o método científico evoluiu ao longo do tempo, vocês vão ver isso em metodologia, mas, basicamente, ele segue um padrão. Existe um padrão de fazer as coisas. O método pode ser diferente. O método, o tipo da pesquisa que a gente vai desenvolver, uma pesquisa mais analítica, uma pesquisa mais experimental, uma pesquisa mais conceitual, uma pesquisa mais aplicada, a gente vai fazer abordagens diferentes, mas o método é exatamente o mesmo. Então, talvez uma pergunta que vocês pudessem responder já para vocês mesmos, não para mim, é qual é o tipo de pesquisa que você vai desenvolver. Sob a ótica do método científico, qual é o tipo de pesquisa que você vai desenvolver? Se vocês pararem para pensar um pouquinho nisso, vocês vão talvez se surpreender com a resposta que vocês mesmos vão dar para a pesquisa de vocês. Pois bem, e aí depois vocês, não só aqui, em todas as cadeiras e na pesquisa de vocês vão ter que aprender a fazer uma revisão bibliográfica consistente e adequada, porque às vezes ela é uma pesquisa muito aprofundada, mas completamente inadequada para o fenômeno que vocês estão investigando. Vocês
tem que conseguir especificar, elaborar um problema de pesquisa de forma muito clara, muito sucinta, saber exatamente qual é o problema, e isso não é muito fácil, porque durante toda a nossa formação acadêmica, inclusive na graduação, os problemas já são dados para a gente, formulados pelos professores, e um mestre e um doutor tem que aprender a olhar para a realidade, ter essa visão sistêmica, ter essa consciência de contexto e dizer, ó, o problema aqui é isso. Esse é o problema. Certo? Então, vocês vão ter que identificar qual é o problema de vocês. Depois, quando vocês já tiverem feito essa revisão bibliográfica como ela deve ser feita e tiverem elaborado o problema, vocês podem, talvez, saber o que não foi feito. E o que ainda não foi feito é onde vocês podem contribuir. É o que a gente chama de lacunas na revisão bibliográfica. Então, o Joãozinho fez aquilo, Manuel fez aquilo, José fez aquilo, Pedro fez aquilo, mas deixou de fazer isso, isso e isso. Isso aqui eu podia fazer. E aí pode ser a contribuição, pode ser a resposta da banca, da dissertação ou da tese de vocês, quando alguém perguntar qual é a sua contribuição. Olha, você chegou hoje aqui para defender o seu título de mestre, o seu título de doutor. Qual é mesmo, de fato, assim, de forma muito rápida, sucinta, qual é a contribuição que você está dando com essa pesquisa, com esse trabalho? Tem que estar na ponta da língua de cada um de vocês. Junto com determinar qual é o problema e qual é a contribuição, vocês vão ter que ser movidos por algumas questões, que são as questões de pesquisa, são questões motivadoras, que eu estou chamando aqui. E essas questões motivadoras, elas vão estar intrinsecamente ligadas com os objetivos gerais e específicos do trabalho de vocês. Tudo isso, no final, vai acabar resultando numa proposta metodológica. Nessa proposta metodológica, vocês vão dizer que materiais vocês vão usar, software, dados, se pesquisa de dado primário, se dado secundário, imagens de satélites, modelo digital do terreno, imagem de fotogrametria, levantamento fotogramétrico, levantamento topográfico, dados GPS, mapas digitais. Vocês vão... pesquisa de campo, vocês vão descobrir quais são os dados e softwares que vocês vão utilizar. Depois vocês vão ter que dizer como vocês vão fazer. E o como vocês vão fazer é usando ferramental. Esse ferramental ele pode ser matemático puro, pode ser estatístico, pode ser computacional, pode ser uma mistura dessas coisas. E isso vocês só vão saber depois que vocês fizerem a revisão bibliográfica, porque vocês vão dizer, alguém que está estudando esse fenômeno que fez isso, usou esse ferramental. Então, já existe uma indicação lá na conclusão dele de que aquele ferramental se adequa, é indicado ou não para resolver o problema de vocês. E vocês vão fazer isso com vários autores. E, nesse momento, talvez vocês se apropriem de alguma coisa de geotecnologias para aplicar no trabalho de vocês. Esse beabá aqui é só para tentar dizer para vocês o que é que eu espero, o que é que o programa espera de vocês e onde talvez a gente possa se encaixar aqui nessa disciplina de geotecnologias, que é mais aqui na proposta metodológica. Eu digo sempre para os alunos de seminários que vocês não podem adotar uma ferramenta, seja ela computacional, matemática, estatística ou um misto de tudo isso, específica, só porque vocês gostam dela, e passar a usá-la como se ela fosse a panaceia para qualquer coisa. Não é assim. Vocês têm que o método científico, você não escolhe a ferramenta e depois escolhe um problema para ser modelado com aquela ferramenta. Não. Você faz a sua revisão bibliográfica, você descobre qual é o seu problema de pesquisa, você vê quais são as lacunas de contribuição, vê quais são os seus objetivos. Na hora de fazer a sua metodologia, que você vê se aquele ferramental se adequa para resolver aquele problema que você tem, e não o contrário. Então, por mais que vocês gostem do ferramental, às vezes o ferramental não é adequado para resolver, para abordar, para analisar, para modelar o fenômeno que vocês estão investigando. Ok? Estão ainda aí, gente? Estamos sim, professor. Sim, senhor, professor. Beleza. Eu não vou repetir o que está escrito aí, eu deixei em letras bem grandes, que era para vocês saberem o que vocês têm que fazer. Vocês já são todos barbados, alguns já perderam até os cabelos. Então, fiquem em casa, se puderem, se cuidem, e as nossas aulas todas vão ser remotas. Se vocês tiverem algum problema com a cadeira, com as atividades,
com a avaliação, com qualquer coisa, vocês têm total liberdade de falar comigo ou com qualquer um outro professor do programa. A gente sabe que nessa época de pandemia os problemas são muitos, de diversas ordens, ordem física, ordem emocional, saúde, financeira, falta de infraestrutura, falta de internet, às vezes dinheiro para comprar um computador, às vezes dinheiro para pagar a internet, estou desempregado, a minha família ficou alguém doente, tem alguém internado. É um problema. A gente tem assim, uma quantidade enorme de problemas que podem tirar a gente do trilho. Mas a gente está aqui para conversar. E aí a gente vem para essa segunda parte aqui, que são as premissas que eu utilizo com os meus alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Que é tentar trazer todo mundo de qualquer jeito, por maior que sejam as dificuldades, a gente se ajudar. E aí vem novamente aquilo que eu coloquei no anterior aqui, ó, as habilidades interpessoais, que é a gente tentar se ajudar, não só eu tentar ajudar vocês tentarem se autoajudar e ajudar entre si a turma. A turma é pequena, são 6 alunos, e eu acho que a gente consegue se ajudar aí. Se a gente não sair dessa pandemia com uma mentalidade de cooperação e de empatia muito maior do que a gente entrou, ao invés de ter morrido aí só os que morreram, talvez a raça humana não merecesse nem existir mais. A gente tem que mudar e tem que melhorar como ser humano. E a segunda coisa é o seguinte, a gente tem regras. A universidade tem regras, o PETAN tem regras, geotecnologia tem regras. Mas essas regras são flexíveis. Porque o mais importante é que essas regras foram feitas para as pessoas e não as pessoas para as regras. Então, elas existem para a gente ter uma certa disciplina, ter um planejamento, mas sempre que houver algum problema, a gente conversa e vê qual é a melhor solução para tentar se ajudar. Ok, gente? Então, contem comigo. Ok, professor. Espero que vocês contem consigo e entre si para tentar se ajudar também. Eu vou terminar esse nosso primeiro encontro aqui, já dando para vocês uma sugestão de atividade que não vai receber nota, mas é só uma sugestão de atividade para a gente realizar na próxima aula. Na próxima aula, eu disse para vocês, a gente vai gastar aí 1h30, mais ou menos, de aula. As aulas nunca vão ter mais do que isso, viu, gente? Então, elas vão ter aí 1 hora, 1h30 no máximo, porque eu acho que ninguém aguenta assistir videoaula de conversa com mais de 1 hora, 1h30. Eu acho que fica insuportável. E aí a minha ideia é tentar trazer para vocês o mais resumido, concatenado e didático possível os assuntos para que vocês vejam qual é o norte, qual é a direção e se aprofundem aí na casinha de vocês. Na semana que vem, a gente vai ter a nossa primeira atividade e eu vou gastar essa 1 hora, 1h30 aí para falar para vocês, falar com vocês sobre 64 horas de aula que são dadas na graduação. Então eu vou exercitar minha capacidade de síntese ao extremo e tentar falar com vocês tudo que eu digo para os alunos em 64 horas de aula de teoria e prática na topografia. Não vai ser muito fácil, mas como só é uma revisão, porque vocês já viram topografia, é só para a gente nivelar todo mundo e relembrar o que a gente viu lá. Talvez a gente precise ainda na nossa pesquisa. Eu recomendo aí que vocês busquem na internet informações e deem uma atualizada. Na minha página, na aba de graduação, tem muito material que vocês podem já ler, inclusive meu livro integral. Mas tem uma aula, que é a aula inicial que eu dou na graduação agora, ela chama Topografia o quê? E o link está aí, em verde. Daqui a pouco eu já vou deixar essa aula que eu estou dando agora, eu já vou deixar ela em formato PowerPoint lá na minha página pessoal e vocês podem ir lá fazer o download dela. Quando vocês clicarem no PowerPoint, já vai abrir o link para vocês da minha aula. Nessa aula de PowerPoint, vai abrir a aula de PowerPoint da graduação para vocês darem uma olhada nela. E na semana que vem, a gente, depois de conversar sobre topografia, eu vou passar para vocês uma primeira atividade computacional de processamento de dados topográficos. Então, eu recomendo que vocês deem uma pequena revisada. Acho que dá para ter uma noção geral aí nessa aulinha que eu estou disponibilizando para vocês e o que mais vocês puderem achar aí para se contextualizar. Professor. Oi.
Quais que são os programas que a gente vai usar na cadeira? Na disciplina? Lá em Belém a gente fala um bocado. Uma ruma, né? Uma ruma aqui no Ceará. Mas a gente vai ter acesso aí a uns 7, 8 programas diferentes, quase todos livres, porque a ideia é que vocês experimentem o ferramental sem estar atrelado a softwares proprietários, porque muitas vezes a gente vai trabalhar em instituições de ensino que não tem dinheiro para comprar software, às vezes a gente vai trabalhar em prefeituras ou secretarias de Estado que também não tem software, dinheiro para ficar atualizando software o tempo todo, principalmente nas prefeituras e nas cidades do interior, isso não é prioridade, porque geotecnologias não traz voto para ninguém, mapeamento, cartografia, geoprocessamento não traz voto para ninguém. Eu imagino que vocês nunca viram ninguém, nenhum político num palanque, dizendo eu vou fazer um projeto de geoprocessamento para a cidade, eu vou mapear a cidade inteira. Não, isso não traz voto. Então, a gente vai falar, vai dando e fornecendo para vocês à medida que a gente for utilizando. Na semana que vem, eu vou propor que vocês usem o Data GeoSys, que é um programa de processamento de dados topográficos que eu uso na graduação. Mas vocês podem usar qualquer programa de processamento de dados topográficos, assim como vocês podem ou não utilizar qualquer programa de processamento de dados para as outras ferramentas, para as outras geotecnologias. Eu recomendo que vocês usem os livres para a gente não ficar atrelado a nenhum software proprietário. Mas, à medida que a gente for dando, eu vou propondo para vocês e disponibilizando o link para vocês fazerem o download dos softwares livres para usar. Beleza, então? Alguém quer dizer alguma coisa? Desistir já agora? Garanto também a vocês que topografia vai ser a única vez que a gente vai falar, vai ser na aula que vem, e aí é só para dar essa nivelada mesmo, e a gente já parte para as outras. Beleza? Então, obrigado aí, desculpa o contratempo inicial aí, mas o pessoal da NET se recuperou a tempo da gente conseguir conversar hoje. Como é que ficar os horários das aulas, então? Sempre nas quintas-feiras, às 2 horas, nessa mesma sala, a gente se reúne. Quando eu tiver algum problema de uma outra reunião, ou alguma banca, ou alguma coisa, ou eu passo a atividade para vocês, ou eu deixo uma aula gravada. Tá certo? Vai ser sempre assim. Então, a gente se encontra na próxima quinta-feira.